Vamos falar do mundo integrado. Esse mundo integrado, com certeza já deve ter ouvido falar da globalização. A globalização de extrema importância para o planeta, a etapa mais avançada do capitalismo, e é o quê? É o processo de integração econômica, cultural, social, política, criando um espaço homogêneo, um espaço unitário, certo? Carro-chefe não, suporte dessa globalização. Você terá os transportes e as telecomunicações, de extrema importância para a velocidade da globalização. Para muitos, a globalização começou lá no século XV, com as grandes navegações, mas começou. Mas era devagar, mas começou. Legal? Ok. Outro elemento importante para a globalização é o neoliberalismo. Neoliberalismo, que seria a não intervenção do Estado, importante não intervenção. Sabe por quê? Quanto menos o Estado interferir na economia, mais as multinacionais poderão entrar nos países para levar mercadorias. E aí vem um negócio bem legal, que é o quê? Essas multinacionais, elas fragmentam a sua produção pelo planeta. Essa fragmentação vai ser importante, porque em um lugar eu vou ter imposto menor, no outro lugar eu vou ter mão de obra barata. E por aí vamos. Além disso, eu posso pensar também nessa ideia da globalização a importância do desenvolvimento tecnológico, a terceira revolução industrial, porque quanto maior a velocidade dos transportes, mais rápidas as telecomunicações, destaque para a internet, maior será a integração. Ainda pensando na globalização, uma resposta a esse processo de globalização são os blocos econômicos. São grupos, países que se agrupam para aumentarem a sua competitividade e poderem encarar com maior força o processo de globalização. Blocos econômicos de extrema importância para o planeta. Olha só que interessante. O bloco econômico, basicamente, ele tem 4 etapas. Você tem a zona de livre comércio, você tem a união aduaneira ou alfandegária, o mercado comum e a união econômica e monetária. Muito tranquilo. Primeira etapa, zona de livre comércio, mercadorias dentro do bloco. Segunda etapa, joga a primeira para a segunda e mercadorias fora do bloco, por uma TEC, utilizando uma tarifa externa comum. Terceira etapa, traz a primeira e traz a segunda, portanto, mercadorias tanto dentro quanto fora do bloco. Acrescenta circulação de dinheiro, capitais, e circulação de pessoas. Facilita a vida das pessoas, reduzindo a burocracia para tirarem o visto. E por último, mercadorias, pessoas. E você vai substituir o capital. Em vez de ter várias moedas, deixa uma moeda única. Aí você vira a União Europeia, com o euro, o bloco mais avançado, mais evoluído e mais admirado do planeta. Então, seguindo ainda nesse exemplo de integração, nós podemos pensar na América, né? Vamos aplicar a América. Na América, nós temos vários blocos, olha só. Por exemplo, temos a OEA, a Organização dos Estados Americanos, um bloco de diálogo, de debate político, de integração política, né? Podemos pensar, por exemplo, na ALBA, a ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas, aquele bloco que queria brigar com a ALCA, aquele projeto dos Estados Unidos, né? Área de Livre Comércio para as Américas, onde eles queriam acabar com os impostos ou reduzir os impostos para que as suas mercadorias circulem livremente pelo nosso continente. Então aí o Hugo Chávez e outros, né, Venezuela, Cuba, Bolívia, se reúnem para criar a ALBA, para fazer frente à ALCA. Temos o NAFTA, né, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Cuidado, apenas zona de livre comércio, eu quero apenas mercadorias. Por exemplo, para os Estados Unidos, não é interessante você ter um monte de mexicano entrando. Inclusive o presidente Donald Trump levantando o muro para barrar a entrada dos mexicanos. E não poderíamos deixar de falar do glorioso Mercosul, Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul. O Mercosul, lindíssimo, que ele terá a terceira etapa com objetivo, na prática, vai ser uma união aduaneira, né? E vai ser um bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Venezuela que passa por uma grave crise financeira, né? Crise política, inclusive, na qual você coloca 2 suspensões, a cláusula democrática, ela está suspensa nesse exato momento. Ainda podemos aplicar a ideia da integração ao continente africano. E aí temos, por exemplo, a COMESA, a União do Maghreb Árabe e principalmente o bloco econômico aí, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.
Pessoal, esses blocos na África, o que eles querem? O que eles propõem? Né? Eles querem integrar o continente africano à globalização. Nós podemos entender que o continente africano ele é excluído ou pouco inserido no processo de globalização. Fatores que nós já discutimos: baixo desenvolvimento tecnológico, precária infraestrutura para deslocamento de pessoas e mercadorias, né? Os fluxos extremamente importantes para a globalização, capitais, pessoas, informações e mercadorias. Então o continente africano tem todo esse problema com a logística da globalização. Pessoal, portanto, blocos na África é para melhorar a economia africana, para inseri-las no processo de globalização, certo? Beijão no coração, tchau, tchau.